Acho que eu tô meio escuro. Ah, um pouquinho. Mas eu acho que a nossa camisa combinou, né? O que você acha? Quê? Acho que a nossa camisa tá combinando. Flowers. É... Tá, mudar aqui um pouquinho de posição. Assim, Massa, um pouquinho. Camila. Que bom, que bom. E aí, meu querido, como é que você está? Rapaz, tô, eu tô estranho. Estranho Eu tô como? estranho, mas eu tô tentando ficar bem, porque eu já passei por vários períodos exceto o período da produtividade. Esse eu não passei mesmo. Aquilo, ai, vai fazer um curso, vai fazer não sei o quê. Tava muito estressado, né? Tava num período muito ruim, assim, de trabalho, e eu tava muito estressado, e o ócio veio pra. Foi uma coisa boa a princípio, então tava todo mundo reclamando de ficar em casa e eu tava assim. Na alegria. Só que aí o tempo foi passando, agora eu tô aqui, né? Pois é, o Agora eu tempo tô. passa. Olha, em homenagem, cara, eu não ia beber hoje, mas como Gabriele tomou vinho, eu vou, olha, em homenagem a ela. A você, Gabriele. Ah, quer dizer que vocês estão num conluio aí, né? João e Não, Maria, como eu, literalmente. João e Maria no ar. E você, meu velho, como é que você tem passado por esse momento aí? Tá aqui em Salvador? Ou tá no Não, Agreste? vim pro Agreste, estou aqui no Agreste, né? Eu passei um tempo em Salvador quando começou a quarentena, fiquei umas 2 semanas em Salvador, mas depois, até por eu morar num lugar muito pequeno, eu ficava sozinho, e isso não é problema para mim ficar sozinho, mas na atual conjuntura estava sendo muito, Sozinho demais. não tava, é. Aí eu vim pra cá, porque aqui pelo menos eu posso ir no quintal, tomar um sol, ter os cachorros, ter as cachorras, ter meu gato, então é mais tranquilo. Então, assim, falando muito, observando, olhando ao meu redor, né, as situações de outras pessoas, eu tô muito bem. Eu não tenho, sinceramente, eu não tenho do que reclamar. Eu estaria sendo muito egoísta se eu fosse reclamar. Eu tenho uma casa tranquila, tenho alimento, não tá me faltando nada de teor físico. Então, eu tô bem dentro das conjunturas, mas tentando continuar bem. Já tá perguntando aqui, você voltou pra Agreste num carro vermelho? Não entendi, é piada interna? É referência a Tieta, que Tieta volta pro Agreste num carro vermelho. Agora, Ainda chega reclamando da estrada, né? A estrada foi reformada, então eu perdi essa cena, fiquei com ódio, mas tudo bem. e você tá sozinho? Tá com alguém em casa? Aqui eu moro com meu padrasto. Ah, tá. Aí somos nós dois, as duas cachorras e o gato. Como é o nome dela? Das A, cachorras e a, do gato? eu tenho uma dupla sertaneja, que é a cachorra mais velha e o gato, que é Duda e Dudu, porque eu sou uma pessoa sem criatividade. E, e a mais nova, ela é muito recente, ainda não tem nome. Estamos esperando, estamos vendo aí que nome vamos dar. Ela é muito novinha. Como é que ela vai se identificar? Porque ela vai se identificar. Eu gosto de colocar nomes estranhos para os meus bichos. Eu Nome gosto o de quê? colocar nome de gente estranho. Nada de Nomes gente estranhos, estranha. nome de gente. Clênis, eu já tive um gato chamado Murilo Benício. Eu sou uma pessoa diferente. Hum. Meu velho, a gente tá hoje aqui fazendo essa live especial, falando sobre o espetáculo Arraial. É engraçado que eu começo com um projeto hoje, já é um projeto com uma live especial. Mas tudo bem. Aproveitando a oportunidade que o Arraial estava disponível online, né? Em comemoração aos 64 anos da escola, de aniversário da Escola de Teatro da UFBA, estava disponível, Uhum. ainda tem mais 8 minutos para quem quiser assistir, tá lá, mas primeiro assistam aqui o encontro, o câmbio virtual com o Thiago Ribeiro, que foi um dos atores do espetáculo. O Arraial ele foi uma adaptação do texto Antônio Conselheiro, do Joaquim Cardoso, né, que é um pernambucano, que tem uns Uhum. textos muito lindos.
E eu gostaria de saber, Thiago, a gente já entrevistou hoje aqui, já entrevistou não, a gente já bateu papo com Antônio Fábio, com Gessner Braga, com Gabriel Santana e agora estamos com Thiago Ribeiro. Me E, diga, e como é o seu arraial? engraçado que eu perguntei a você essa semana se você gostava de Arraial. E parece uma pergunta meio maluca, porque é um espetáculo seu, você dirigiu, você concebeu. E então, teoricamente, você gostaria, porque é um filho seu, mas nem sempre é assim, né? Porque eu já trabalhei com pessoas que fizeram determinados trabalhos, mas que não gostavam. Então, quando eu te perguntei, essa pergunta soou meio louca assim na minha cabeça. Falei, Saulo vai pensar assim, claro que eu gosto, fui eu que fiz. Mas aí, logicamente, eu lembrei desses outros exemplos. Aí, não, ele pode, sei lá, hoje em dia com distanciamento, ele pode não gostar, né? Ou ter uma impressão diferente. Uhum. Arraial é a lembrança mais feliz que eu tenho assim no teatro. Porque Arraial veio num momento muito, muito tenso da minha vida. Acredito que tenha sido o pior momento da minha vida. Eu tinha acabado de perder minha mãe e eu eu tava eu tava descrente de que eu poderia fazer de novo teatro, sabe? Eu achava que tinha quebrado alguma coisa e eu não conseguiria. Não conseguiria fazer, eu achava que eu estava sem brilho, eu usava essa expressão, eu estava sem brilho, eu não conseguia. E, no entanto, hoje, quando eu olho, eu tenho um orgulho tanto daquele espetáculo, sabe? Eu queria tanto que ele tivesse rodado mais, que ele tivesse continuado, porque foi uma das poucas peças que eu realmente convidava as pessoas dizendo: olha, vá ver, tá muito legal, tá muito bonito. E eu tenho. Arraial, até então, é o meu espetáculo favorito. Eu sempre falo isso pra Otávio, eu digo, ai, nossa, como eu gostava de Arraial, Arraial. Ou você fala para ele, não, não, Santo Inquérito é o meu Não, espetáculo favorito. sempre pra ele, porque toda vez que ele me maltrata, eu digo, porque Saulo jamais faria isso comigo. Saulo jamais me humilharia a tal ponto. Aí ele fica, volte pra Saulo. Você fez a segunda temporada do Santo Inquérito, né? Foi segunda temporada do Santo Inquérito, substituindo um trabalho, Ave Maria, absurdo, porque eu tive que entrar no lugar de Hamilton Lima, esse ícone do teatro baiano, esse ícone. E aí, Otávio me chamou e eu fui lá com essa responsabilidade. Uhum. E foi bem legal. Trabalhei com Gessner de novo, foi bem Sim, bacana. sim. Gessner depois me É, desmentir. é o quê? Se Gessner me desmentir, eu disse que foi um prazer. Ele vai ver. Termina essa live. É, E não, tem gente é, pessoal do Agreste aqui na live é isso que eu tô assistindo, o vendo pessoal aqui, de o pessoal tá Nordeste. chegando aí, que bacana, bacana. A gente tá falando sobre o Ele espetáculo que montamos em 2018, o Thiago estava atuando lá uhum, também. Mas me diga foi. aí, meu Um velho, deles, o William é daqui do Agreste e foi assistir. Ele assistiu a Arraial. Ele pô, gostou que muito. massa. Cara, engraçado, porque tivemos assistindo lá pessoas que inclusive mandaram mensagem hoje lá no grupo, falando sobre uma galera de Canudos, né, do Instituto, do Memorial de Canudos lá, né, no município de Canudos. E no final do espetáculo, não me lembro qual foi o dia, eles vieram falar comigo, né, sobre a apresentação e a pretensão de levar para lá. Poxa, seria maravilhoso. Mas eles também ficaram muito Uhum, tocados com o espetáculo, né. Eu acho que o espetáculo ele caminha no outro sentido daquilo que a gente costumeiramente vê, né, sobre a Guerra de Canudos, sobre o Arraial e tal. Você, sim. você é do Agreste ou é daqui de Salvador? Então, eu sou nascido em Esplanada, né? Ok. Esplanada, que eu carinhosamente chamo de Agreste, né? Por conta de Tieta do Agreste, que é o meu romance favorito. E eu fui para Salvador aos 18 anos em 2009. Então, eu moro em Salvador tem uma década, né? 11 anos agora, que fui para fazer faculdade de teatro. Então, fiz E já veio para fazer teatro? também. Foi, Fui para fazer teatro. Eu morei 18 anos aqui e eu não aguentava mais, porque eu sabia que eu queria. Eu fazia teatro com um grupo daqui e eu queria fazer mais. Eu, eu era muito inquieto, eu queria experimentar coisas, montar textos, escrever textos. Eu queria.
sabe? E aqui a gente não tinha esse apoio cultural. Então eu precisei sair para poder vivenciar essas coisas. Sim. E como foi que a Arraial bateu em você, né? Quais são os afetos que Rapaz, balançaram? não é muito difícil falar, não, porque Você vai já desde as conhecia, questões. você já tinha entrado em contato com a história de Canudos, com o evento e tal? Porque é uma história que não é muito. Eu não me lembro, por exemplo, de no ginásio ter escutado, ter tido aula sobre a história de Canudos, né? No E, ensino médio, talvez, mas eu também não me lembro. Eu só me lembro realmente na universidade. engraçado, eu não sei se eu te falei isso na época, mas acho que não. Mas quando eu fazia ensino médio, eu fui na escola que eu estudei, eles fizeram um projeto em que cada sala representava uma obra literária brasileira. E eu Sim. estudei, um ano eu estudei, acho que foi no terceiro ano, eu estudei na sala que representava Canudos. Uhum. E tinha uma frase de Canudos na parede que de tanto eu ler, de tanto todos os dias ali olhando, eu decorei. E quando a gente terminava a prova, a gente ficava esperando para poder ser liberado. E eu, de tanto ler ali, ficar olhando para aquela parede, eu decorei a frase, o trecho que era: Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, existiu até o esgotamento completo. Caiu no dia 5 seus últimos combatentes. Eram quatro apenas. Uma criança, dois homens feitos e um velho, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Eu nunca esqueci desse trecho. E todas as vezes que eu ia fazer alguma seleção, alguma coisa, eu nunca usava isso, mas sempre me vinha na cabeça. Aí, gente, Canudos me persegue. E aí, quando você me Sim. chamou, quando você me chamou, eu fiz: olha, menino, não é que Canudos me persegue mesmo, mas será que eu vou saber fazer? E aí eu fui. Falaram aqui, né, do texto. O texto, quando eu recebi, eu falei: nossa, estou lascado. Falei: meu Deus, que texto difícil, que texto difícil. Eu É, fiquei com muito. Eu fiquei, não vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer. E eu ainda não sabia quem é que estava no elenco, né? Pra mim, eu já tava nervoso sem saber quem estava no elenco. Quando eu chego lá, que eu dou de cara com o Antônio Fábio, eu fiz: realmente, me aposentar. Então foi um impacto danado. Foi, mas foi gostoso. Foi um impacto, mas foi gostoso. sim, sim. Foi bem significante, inclusive ter essa presença tão jovem nossa, né? Eu, você, Gabriele, e ter uma presença com tanta experiência como o Fábio, como o Hamilton, como o Bira, né? O Jéssica que chegou depois também. Na verdade, acho que foi até uma coisa que eu falei para. A Gabriele falou que tomou um susto. Eu falei para ela, não, mas eu acho que isso é importante também. A gente tá trocando e vendo, né? Vendo e nisso que ela falou, né? Sobre a escuta, está escutando nesse sentido mais amplo, né? De perceber como é que essa galera, como essa galera faz também, né? Eu acho que é um grande aprendizado também na nossa arte é observar e tal. Então foi muito Observar. importante, foi um aprendizado enfim, impressionante mesmo. Eu sempre falo, falei hoje de novo para Antônio, depois da live dele, inclusive, que o quanto eu aprendi com ele, sabe? De ver ele fazer, de ver as entonações. Foi um processo muito, muito significativo para a minha formação como ator, entendeu? Uhum, Eu divido as coisas antes de Arraial e depois de Arraial. Assim, teve porque para mim, às vezes não, para mim, um projeto, a importância daquele projeto não se dá pelo tamanho é, físico apenas dele, sabe? Assim, se ele fez plateia de não sei quantos mil, ou se ele fez só duas apresentações. Para mim, é importante o processo e o que é que ele construiu, o que é que ele deixou em mim, sabe? E o Arraial, a gente teve um processo muito, muito, muito tranquilo. Apesar de eu estar num péssimo momento pessoal, foi um momento que eu ia pro ensaio feliz, assim, sabe? Ensaiar. Eu ia pro ensaio, assim, radiante. E a temporada foi incrível também. A temporada foi muito tranquila.
A gente, sabe, e ele me deixou num estado de êxtase que eu sempre procuro, e é chato isso, porque agora todo processo que eu participo, eu boto meio que em comparação e as coisas são diferentes, Sim, sim. mas tudo bem. Eu não E o que chamei mais... Gerna de velho, foi Saulo, Saulo chamou de velha guarda. Poxa, não, você entendeu, eu falei dessa experiência. Nem falei de velho, hein? Falei dessa experiência de nós. Mas eu falei que nós jovens, né? Então pressupunha. Não, mas não foi nesse E o sentido, tá? eu, quando a gente começou, eu conheci Gabriele, eu até falei, eita, Gabriele, e agora? Porque eu pensei assim, falei, bom, ela é jovem também, igual a mim, então vou fazer amizade com ela, porque a gente vai ter que se apoiar aqui, porque os outros vão na pegada do, sabe? Então foi meio que segura na minha mão, bora, vamos nessa. E me diga o que é que te marca mais no processo, no espetáculo, como um todo. Saulos, a sensação que eu tenho quando eu falo de Arraial é como se eu estivesse num imenso areal, como se eu estivesse Arraial me remete à poeira, não só por conta dos tijolos, mas Arraial me remete a esse tempo, sabe? Esse tempo próprio, esse tempo que vai e volta, sabe? Que tem diversas formas de passar. Quando eu estava em cena, eu sempre tinha a sensação, o público era uma coisa assim muito distante. Era uma coisa que eu era a última coisa que eu me preocupava. Era como se eu fizesse parte de cada tijolo ali. E isso, para mim, Thiago, é uma coisa muito difícil de eu ficar assim, integrado ao cenário, aos outros elementos. E Arraial era impressionante, porque cada tijolo daquele, cada aspecto daquilo ali me deixava num, num, num- não é um transe a palavra, mas me deixava num estado, pronto. Me deixava num estado assim de sentir o tempo. Para mim, Arraial é tempo. Era muito gostoso. A gente tinha. Tanto que quando a peça acabava, eu tinha a sensação de que eu tinha despertado de um delírio, assim, sabe? E a gente tinha coisas. Tinha atividades físicas, a própria entrada do dragão, por exemplo, que era uma coisa Sim. física, principalmente que eu segurava a cabeça e era pesado pra caramba. E teve um dia, Antônio Fábio debochou horrores de mim, vou bem expor ele, mas teve um dia que a coisa assim do tempo veio assim tão forte assim que tinha uma cena do cajado, que eu tinha que pegar o cajado quando o Antônio dava uma girada e ele parava com o Com os cajado e eu corpos, né? pegava. Quando eu peguei o cajado, eu comecei a chorar. As lágrimas desciam assim e eu não conseguia entender por quê. E eu começava a tremer segurando o cajado assim, e aquela voz de Antônio, aquele vozeirão dele, aquele olhar assim para mim falando aquilo foi teve um impacto muito grande. Ali eu percebi que eu estava realmente imerso no espetáculo, porque o meu medo era, como eu achava ele difícil, eu achava um texto difícil, eu tinha medo de só reproduzir, sabe, decorei, tô falando, e eu Uhum. tinha medo de não sentir, e eu Sim. achava que se eu não sentisse ia ser, sabe, uma heresia com o trabalho. E você caminhava pelo espetáculo, né? Você fazia os juízes ali da segunda cena, da primeira cena, depois fazia as vozes, depois voltava como repórter e depois vinha como o João, O não é isso? João, isso. Eu gostava muito de fazer as vozes, porque eu, Você se eu, soltava, eu, né? eu hã? Você se soltava, né? Exatamente. Eu tinha a sensação de que eu estava destoando do resto do elenco, né? Uhum. Aí eu ficava, porra, fiz a Gabriela e xinguei. Poxa, poxa, eu não posso destoar, assim. Aí eu ficava muito observando, uma pessoa que eu observava muito era a Bira, que é um Uhum. ícone. Bira, se você está assistindo, te amo, Bira, Bira é maravilhoso. Eu ficava Bia. observando muito
o tempo de Bira. Bira tem um tempo muito particular e aquilo eu achava muito válido para o que eu estava fazendo, porque eu precisava fazer em alguns aspectos. E aí eu me continha, sabe? Eu tava me controlando. Só que quando chegava na cena das vozes, que foi a cena que eu fui assistir primeiro na filmagem, eu pulei para ver as vozes, depois voltei, era um momento que eu podia. O que é muito alvo é vazio. Aí eu fui assistir e fiquei, gente, por que eu tô gritando? Manda esse menino calar a boca. Quer dizer, manda esse menino abaixar esse tom. Mas ali era o momento em que eu dizia, bom, alguém vai dizer, naquela hora ele fez direitinho, o resto tá uma porcaria, mas naquela hora ele fez Nossa, a direitinho. Bira tá aí, ó. A cena das vozes era muito legal. Eu estava ouvindo o Bira, Milton, e ali tentando criar uma imagem, né, da gente se movendo os três, e aquele rio de areia. Aquele rio de areia me ajudou tanto, você não faz ideia. Pegar aquela areia e fazer ali todo um, sabe, trazer tudo aquilo pro corpo e do corpo pra voz e etc. Foi Uhum. muito legal. Eu gostava muito de fazer as vozes. Na hora do repórter, eu sempre queria rir. Porque eu não sei porque eu olho pra Jéssica e fico querendo rir. Eu acho que vai de alguma forma. Aí eu olho pra Jéssica e olho lá. General! Uma palavrinha, general! E Jéssica lá me ignorando. E João, que foi o maior desafio da minha vida, que é Sim. cantar, né? Cantar Ah, sim. realmente as Não, mas músicas não a são própria fáceis. construção da cena foi bem difícil, né? A gente chegar, assim, minimamente, né? No, porque até bem eu tinha muita consciência, muita certeza mesmo do. Na verdade, eu tinha uma consciência do que era aquela cena, mas ainda não tinha o método, né, e tal. Então a gente burilou muito aquela cena, né? Eu tive muita dificuldade para pegar e eu não sei se eu cheguei. Olha eu no autocrítica, mas eu realmente tinha problema com aquela cena. Até o último dia eu fiquei, e eu não sei se no último dia ainda foi pior, porque eu acho que quando eu entrei em cena, eu dei de cara com Cláudia Cunha sentada, eu falei, como é que eu vou cantar agora? Agora, Como é que eu canto? Cláudia Cunha lá, assim, bem fina, olhando para mim com a cara de, tá lindo, e eu, olho de não ver. Mas foi bem difícil, foi bem difícil. Mas olhando assim depois da filmagem, assim, e perguntando às pessoas que assistiram, as pessoas tinham uma percepção bem bonita daquela cena, sabe? Pelo menos o que chegou até mim é que era uma coisa bem que tocava elas, essa cena. Que a gente vinha de porradão por porradão, né? Porque o texto de Antônio Conselheiro, ele é. sabe, para mim é uma poesia, é poesia em estado bruto ali, uma pedra, sabe, que você precisa lapidar. E Antônio Fábio dizendo isso dava uma força maior ainda, sabe? E aí quando chega naquele momento, que é um momento mais pueril, digamos assim, um momento mais poético, Uhum. uma abrandada, e eu tinha muito medo de deixar raso. A minha parceira também me ajudava, né? Minha parceira é maravilhosa. A gente tem que dar um Gabi, desconto nessa questão porque a câmera ela estava justamente instalada naquele lugar ali que vocês falaram, né? Então, assim, não é assim, a gente não tem uma percepção real de. A câmera nos ilude, né, nesse sentido do registro, né, filmado, de que estava muito alto, que estava muito baixo, né, é por isso que eu estava falando sobre isso, né, sobre aquilo aí não é teatro, né, é o uhum, registro audiovisual do espetáculo. O espetáculo é aquela parada acontecendo ali, na verve, na veia, né, na presença e tal. E e, assim, mas eu acho que o registro é, traz pra gente uma busca, né, do que a gente estava por onde é que a gente estava caminhando e tal, assim. Você é isso. uma pessoa que eu posso perguntar, né? Qual é o texto que mais marcante para você? Que você saberia todos os textos de todo mundo. Saulo, você não presta. Você tem uma memória, não é porque você tem uma memória incrível. Saulo, você não podia ter feito isso, Saulo. Mas é de verdade, eu tô É, falando sério, sim. Tô falando sério, não, você pega os textos muito fácil. De verdade. não sei. Olha, a cena do cajado com Antônio Fábio, pra mim, era uma das que eu mais gostava de ouvir,
né? Que eu não falo. A nossa cena na verdade, a cena das mulheres no Rio, que era uma cena que depois que eu cheguei, eu percebi que ela era simples. Mas durante o processo, eu tive um problema absurdo de compreensão para aquela cena, assim, das mulheres no Rio, levando, porque a gente tinha transições, né? A gente estava fazendo as mulheres, de É, repente eram homens anunciando que aquilo estava chegando e etc. E eu conseguia, era uma coisa assim muito do você conseguir visualizar, mas você não conseguir externalizar. Então, sim. eu entendi o que eu tinha que fazer, mas eu não estava conseguindo chegar ali. E o fato de ouvir os outros, no caso Hamilton e Bira, foi o que me proporcionou chegar naquele lugar. E aí, quando a gente chegava na cena do cajado, que Antônio Fábio girava com o cajado para eu segurar, que Gabi estava lá em cima já esperando que eu tinha entregado o bebê para Pegar o ela, filho. bom, era um momento assim chave para mim. Acho que por isso também que naquele dia eu me emocionei e chorei e depois disfarcei. Mas foi um momento muito bacana. O dragão também, a cena do dragão, quando a gente chegava com o dragão para a entrada do dragão era uma coisa muito forte e a alegoria do dragão era uma coisa que me impressionava muito e eu tive, quando a gente ensaiar, que eu vi o dragão, eu fiquei pensando como é que ele soaria para quem estivesse assistindo. E, no entanto, depois, vendo na filmagem nem tanto, mas assim, pelo que eu ouvi de outras pessoas que assistiram, ficou uma imagem muito forte, Uhum. muito forte. Mas se tivesse que destacar um momento preferido, seria esse momento do cajado de Antônio Fábio. Sim, sim. Falei um monte, né? E, né? Ótimo, ótimo. Falei de... E me diga uma coisa, o que é que tem te inspirado nesse momento aí de reclusão obrigatória, né? O que é que tem te motivado, te feito respirar, embora tantas coisas acontecendo para em prol daquilo que a Gabriele falou, né, no sentido de nos asfixiar, né, de nos deixar sem ar e tal. Olha, o mais importante que eu acho que eu tenho tido nesse momento é a companhia, ainda que distante, das pessoas que eu gosto, que eu amo, né? A minha família, meus amigos, muitos estão presentes aqui na live, então a gente se fala o tempo todo, a gente está se dando um pouco de conforto, de carinho, de distração nesse momento, porque tudo isso é muito importante, né? Porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo por notícias que são importantes, obviamente, a gente não pode ficar alienado, mas também a gente o tempo todo a gente recebendo notícias de diversos âmbitos e nem sempre são notícias confiáveis. Muitas dessas notícias são gatilhos, né? Essa palavra que está tão em voga agora, né? E tudo Gatilho, mas é acontecendo ao mesmo tempo, né, velho? Tudo. tudo quanto um tempo, uma hora você ouve que está melhorando, outra hora está tudo pior do que estava ontem. Então estar perto, ainda que não fisicamente, das pessoas quem você ama, né? Isso é muito importante. Nossa, é o que me faz ter esse pensamento positivo. E eu também, apesar de tudo, sou uma pessoa muito positiva. Então eu tendo a achar que as coisas vão melhorar. Uhum. Tem uma foto não sei se foi na Alemanha, duas atrizes fazendo Antígona. Foi Antígona, Thiago? Foi algum outro texto. Alguém postou no Instagram duas atrizes com a proteção falando um texto e alguém postou, nós vamos renascer o teatro, né? Então, Uhum. isso me deu uma esperança e eu fiquei aí. A gente vai conseguir, a gente vai achar uma forma de resolver, a gente vai sair dessa. E Sim. fora isso, o que me faz ficar bem assim é o de sempre, o que sempre me fez bem a vida toda, desde criancinha, que é a literatura. Eu tenho lido muito, ainda mais que eu estou aqui no interior, então eu estou lendo os livros que eu deixei aqui que eu não tinha lido, que eu por acaso esqueci aqui. Então eu estou lendo muito e eu acho que eu estou me preparando para quando voltar. Eu sinto que eu estou numa ânsia, assim, acho que todo mundo, né, tá meio que nessa ânsia. Tanto que eu até falei de Deus, falei, olha, quando a gente voltar a fazer teatro, eu vou aceitar fazer peça com todo mundo que me chamar.
Vou fazer peça com todo mundo. Eu, por 2 anos, Thiago, bora ali embora. Vamos aqui embora. Vamos fazer isso aqui embora. Vou fazer. Porque estar no palco é uma coisa que me alimenta muito, sabe? Em detrimento de todas as coisas ruins, sabe? Estar no palco me, eu acho que me faz ser uma pessoa mais feliz e me faz ser uma pessoa melhor. E nesse sentido de estar no palco, digo, eu tinha perguntado ao Ariel, né, na primeira live que eu fiz, às 16, Sim, ele tinha um projeto, ele tem um projeto, né, um projeto não, ele tinha uma oficina de dispositivos móveis, né, de realizar ações audiovisuais com dispositivos móveis, né. E aí eu tinha perguntado justamente para ele sobre essa questão de de ser acreditado que a arte, né, é essa possibilidade, é uma possibilidade também de mudança dessa estrutura sistêmica social que a gente vive, né, de todo esse desequilíbrio e tal. E quando você fala estar no palco, às vezes, muitas vezes isso é um privilégio, né, para a gente também, de poder estar no palco, né, com uma dificuldade maior sim, para uns, com a impossibilidade total para outros, mesmo de sequer assistir a um espetáculo. Então, eu queria saber de tudo se você acha que eu tenho essa percepção, né? E acho que o que tem me movido a fazer também, teatro, é muito essa percepção de que é uma possibilidade de voltar o olhar para as potências, né? De poder estimular as potências ao possibilitar as pessoas criarem imagens, criarem sonhos, visualizarem memórias e tal. Aí eu queria saber de ti o que você acha disso também, se há se você acha que é essa potência mesmo, né? E se a Arraial também trazia essa potência nesse sentido de que o Jéssica falou de uma criticidade, né? De uma crítica ao social, ao político e tal. acho com certeza. É engraçado, eu estava pensando sobre isso um dia desses, essa semana, como às vezes a coisa quando ela viraliza nas redes sociais, por exemplo, como a mensagem chega tão assim de forma contundente nas pessoas, né? Porque às vezes Hum, você perde X tempo debatendo uma determinada coisa com alguém, um determinado tema que para você é óbvio, enfim. E aí e aquela pessoa tem uma resistência ou não assimila aquilo, sabe? De uma forma, da forma como você está falando, e de repente a arte vem de uma forma totalmente, muitas vezes espontânea, nem sempre é uma coisa regrada, roteirizada, preparada direitinho, sabe? sim. Aquela mensagem chega nas pessoas e faz com que a pessoa pare para pensar e diga, nossa, realmente não tinha pensado por esse sentido, não tinha pensado por esse viés. E eu acho que sim, eu acho que nesse momento que a gente vive, acho que sempre foi e sempre será, a arte sempre será importante em qualquer sociedade, em qualquer momento que a gente esteja, mas nesse momento que a gente está, é, é, é para mim, entra como uma coisa básica, assim, de sobreviver. Até porque nós estamos isolados. Nós não Uhum. estamos no nosso dia a dia cotidiano de poder sair, de poder interagir, de poder fazer X coisas. Então, o que nos sobra? Né? O que resta para nós? A arte. No começo da pandemia, as pessoas falaram muito disso. É, fa- é, veja agora que você tá na sua casa, você está vendo um filme, você está ouvindo uma música, você está assistindo uma novela, você está lendo um livro. São artistas que produziram isso. Para que você consumisse isso, artistas precisaram dispor do seu tempo. Ali é o trabalho de alguém, sabe? Então a arte se tornou mais importante é, do que nunca, né, nesse aspecto. Então é de uma importância absoluta. E eu não sei se eu respondi o que você perguntou, Não sabe o professora quê? Gabriela. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou, porque eu falei um monte, eu me Eu acho empolguei. que você falou nesse sentido do momento, né? Desse momento que a gente tá vivendo e tal, e da gente poder passar por esse momento de um modo de modo menos sofrível, né? É mais leve, embora, se isso for possível, né? Mas o que eu havia isso também conta, claro. Mas o que eu havia perguntado é nesse sentido mais em condições normais de temperatura e pressão, né? Uhum. Dentro do nosso contexto mesmo. Porque, por exemplo,
Eu estudei em escola pública, né, no ensino médio, e o acesso Ah, a obra de arte, né, era um trampo, né, não era muito, a gente não tinha um estímulo, né. Algum professor sim. ou outro que dava dava o gás, acendia a chama para a gente poder desenvolver alguma coisa nesse sentido, né. E aí eu fico me É, perguntando, a gente inclusive está escrevendo um projeto agora nesse sentido de mediação cultural e tal, e eu acho que esse é um caminho, por exemplo, muito importante da gente trabalhar com esse lastro da sociedade, né, que é o infanto juvenil e tal. Então, foi muito nesse sentido, né, do acesso, da democratização, né, das pessoas poderem acessar a arte também. sim, é muito. Isso esse projeto da Quarentena Tem Teatro é muito importante porque quando eu fui fazer os meus estágios da licenciatura, eu chegava nas escolas e as pessoas, os alunos sempre olhavam para mim e perguntavam: ah, para que eu vou fazer aula de teatro se eu não quero ser ator, não quero estar na novela, não quero não sei o que, não sei o que. Uhum. Então a gente tinha uma dificuldade, né, dificuldade não, a gente tinha um desafio que era mostrar para eles as possibilidades desse trabalho com o teatro e, e tentar, a maioria, eu digo assim, nos lugares por onde eu passei, 90% dos meus alunos não tinham ido ao teatro, não tinham Uhum. contato com Uhum. o teatro, tinham não tinham tido essa experiência. Eu pude levar duas turmas minhas ao teatro e foram, assim, eles ficaram embevecidos de entrar no teatro como espaço, o espaço teatro, né, com toda aquela parafernália e tudo mais, e conhecer as pessoas, conhecer os atores, conhecer a equipe, saber como é que aquilo se faz e pensar, e eu sempre pensava naquilo de você poder despertar em uma pessoa, Uhum. porque eu penso em mim. Eu vim desplanado. Até então, até onde eu sei, não tinha ninguém que tinha saído daqui para fazer um curso numa universidade federal, ninguém tinha saído para fazer um curso artístico, entendeu? Uhum. Então, isso era uma coisa muito aleatória, uma coisa que nem passava pela cabeça de alguém. Hoje em dia tem Nanda, que foi minha aluna, inclusive, que hoje faz licenciatura lá na Universidade Federal de Sergipe, e que eu tenho muito orgulho disso, porque eu É a sempre acho Nanda que que está se aqui, você que está acompanhando? tá acompanhando, Nanda, Sim, sim. eu sempre penso isso, se você consegue mudar uma pessoa, parece uma historinha de fada, mas é verdade, se você muda uma pessoa, aquela uma pessoa pode mudar o rumo de trocentas. Então, isso na quarentena tem teatro, de você poder levar os espetáculos para pessoas que estão passando por esse momento junto com a gente, né? Levar para um pouco de conforto para as pessoas nossa, eu acho que é um movimento muito bacana porque da gente tentar estimular essas pessoas quando isso tudo passar, a apoiar mais os seus artistas, né? Apoiar mais a arte, porque a arte é importante, a arte, quando tudo falha, a arte está ali. E eu acho que a gente, a gente vai passar por isso com menos sofrimento por conta da arte. Eu acho. Uhum. Uhum. Sinceramente. Assim, quando eu penso em Arraial, o quanto Arraial me transformou, assim, como artista, e consequentemente de artista para a pessoa, nossa, é impressionante. Eu só tenho a agradecer. Assim, eu fico muito feliz, assim, de ter tido essa oportunidade que começou com um susto, com um medo, né, de não vou conseguir, e de repente, já naquele momento de por que que acabou? Vamos voltar, hashtag volta Arraial. Mas esse é um medo bom, né, velho? Esse é um medo que bota a gente pra frente e tal. Esse medo é imprescindível pra gente poder realizar os nossos desejos, os nossos sonhos. E eu acho uma coisa que eu queria dizer, assim, que eu acho que o que é imprescindível para que isso aconteça é a condução. Porque quando eu peguei o texto de Israel que eu vi, que eu li, que eu falei, nossa, não vou conseguir nunca fazer isso, você foi muito importante porque em todo momento você estava ali, sabe, de forma muito suave, muito como é da sua direção, pelo Uhum. menos nas 3 vezes que eu estive sob sua direção,
você é muito suave na sua condução. Então isso me deu uma segurança, assim, sabe? Tão absurda que eu fui tijolo por tijolo. Acho que aquele cenário do Arraial Não diz desenho muito, lógico. muito. Porque tijolo por tijolo, sabe? E aí eu acho que a sua condução, a forma como você conduziu todo o processo, foi imprescindível para que eu tivesse perdido essa, essa hesitação, esse medo inicial e que fosse pé por pé até chegar no produto final. E que acaba a gente querendo mais. Meu velho, para finalizar a gente já está chegando no tempo aqui, para quem está chegando, essa live aqui é esse encontro, esse câmbio virtual que eu estou começando a fazer hoje com essa maratona de encontros, porque o espetáculo, um dos espetáculos do grupo, né, do Coletivo Duo, o espetáculo Arraial, estava com o link disponibilizado, aproveitei para a gente poder reencontrar atores e atrizes que trabalhou no espetáculo. A Miltinho está aí, já disse que está aqui também. Temos quase o elenco todo aqui, só faltou o Antônio. Espetáculo que não, que o elenco se gosta, né? Que o elenco não briga. Opa, Disney, como assim você foi dirigido por Salto Aí 3? vai ter problema agora. Eu tenho Black Power. Eu tenho Black Power, Disney. Mas foi a ilha, foi Ah, ui. o Arthur, Ah, Arturo Rui, velho. Roma. É mesmo? cigarro se expõe a chama. Até hoje eu não sei como eu tive coragem de cantar aquela música. Mas Luciano e olha pra gente e pergunta: você canta? Aí você diz: não, Luciano. Aí ele faz: cante aí. Aí você faz: lá, 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 lá. Ele tá aí, tá lindo. Vá, é assim. Aí você vai. Eu falo pra ele que ele é de uma objetividade doce, né? Ele é acho um cara incrível, né? Uma sensibilidade muito grande. Sim, sim. Luciano Então, meu é. velho, essa live, para quem está chegando, é a live tá na escuta, prosas para suspender o céu. E finalizando, como mantendo a disciplina de finalização do câmbio virtual. Hum. Não vou fazer a pergunta. Me trolei. Me diga, Thiago, como suspender o céu? Como é que você suspende o céu? Poxa, Saulos. Eu tinha pensado na hora de Gabriela e fiquei pensando na minha resposta. Como suspender o céu? Na verdade, o encontro virtual todo foi para chegar nessa pergunta decisiva. É a pílula azul ou a pílula vermelha? Ah, suspender. Eu tenho ido um dia após o outro. Olha, uma coisa que a gente sempre ouve quando entra na escola de teatro, que era uma coisa que me irritava profundamente, mas que é verdade, é respire. A respiração é o segredo. Então, você respirar fundo, você pensar que a gente está, infelizmente, a gente está num momento ruim, mas que vai passar, né? A gente tem que pensar que vai passar. E é isso, um dia depois do outro. Pensar que a gente não tem o poder de modificar a situação atual, mas que em algum momento ela vai passar e a gente vai olhar para trás e dizer, eu sobrevivi a isso, né? Porque é o que acontece quando a gente passa por situações ruins. A gente olha, depois quando elas passam, a gente olha e diz, eu achei que não, mas eu consegui passar. Então eu estou muito confiante de que eu vou olhar ainda para essa pandemia e dizer, vou olhar para trás e dizer, eu consegui sair dela, consegui sobreviver. Mas, meu velho, muito Eu, obrigado pela. Diga, diga. só porque eu estou sendo acusado de tentar assassinar colegas Agora que eu vi. Mil, né? A Milton disse que a Milton tem 2 anos que a Milton me acusa de derrubar ele em cena. Eu não fiz É, isso, eu não fiz isso. Foi o dragão, não fui eu. Gessner tá aí corroborando porque Gessner quer acabar com a minha imagem no Brasil. Era só isso. Ah, e, ó, pra finalizar de uma vez mesmo, ó, eu queria dizer que foi um prazer imenso para mim, absurdo, trabalhar com todo mundo, todos vocês, Gessner, Gabriele, minha parceirinha maravilhosa, Hamilton, Bira, Antônio Fábio, Sabac, Alisson, foi uma equipe maravilhosa. E por isso, volta a hashtag, volta Arraial. vai voltar, vai voltar. Obrigadão, viu, meu velho, pelo tempo, pela disponibilização de estar aqui mesmo, batendo esse papo. Foi também um prazer gigante trabalhar contigo também de novo.
pelo teu cuidado, né, com tudo, né, com o processo de trabalho e tal, de verdade, assim, e pela tua preocupação em querer fazer sempre, sempre aquém do que você pode, né, eu acho que esse é um aspecto fundamental do nosso fazer mesmo, é um pouco daquilo que a Gabriela estava falando, de não, que o Antônio falou também, né, de olhar para trás e ver que pode ser, que a gente pode fazer melhor, né, eu acho que esse é um ponto que você tem que é muito, que é fundamental para a gente, né? Para a gente como Hum. artista, como criador de realidades possíveis. Então, brigadão, meu velho. Daqui a pouco a gente vai ter o último encontro de hoje, o último câmbio virtual. Adivinhe com quem? Com a Milton É Lima. Vou dar um tutorial. É o quê? o rei do Café Society. Café Society com empadinha, adoro. Vou Hamilton fazer. é histórias do camarim. Ai, meu Deus. Vamos estar com a Miltinho aqui agora. A gente só vai encerrar isso aqui rapidinho, daqui a pouquíssimos minutos. E a gente já volta aqui para encerrar esse encontro de hoje. Valeu, Thiago. Obrigado. Se cuide, meu velho, aí nesse período. E vamos te encontrar depois disso tudo. Fique bem aí, viu? Um beijo. Obrigado, Valeu, foi ótimo. gente. Já Tchau. já a gente volta.